No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. Quem era? Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aquele homem, ele foi levantado por Deus com um objetivo. O que um profeta faz? O profeta, ele fala por Deus. O profeta anuncia, profere. Ele é um porta-voz para o povo. E nós sabemos que o Senhor nosso Deus, ele levanta homens, levanta mulheres para falar ao seu povo quando nós estamos precisando. Assim como aconteceu ali no Antigo Testamento, assim como aconteceu no Novo Testamento, o Senhor também levanta profeta nos nossos dias, para estar alertando ao povo, para estar advertindo ao povo, para trazer alguma palavra para o seu povo. E se nós formos ver, Ageu, ele proporcionou motivação, Ageu proporcionou incentivo, ânimo, ele estimulou o povo. Então a primeira coisa que eu consigo ver bem aqui é o que nós temos sido como povo de Deus, que nós mulheres temos sido, o que nós homens temos sido. Nós temos sido incentivadores, motivadores, ou nós temos sido pessoas que acabam destruindo o nosso próximo. A primeira coisa que eu consigo ver aqui. O Senhor, ele levanta ele para ele reconsiderar as prioridades daquele povo. Vamos abrir a Bíblia em Esdras capítulo 5, versículo 1. Diz assim: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus e de Israel que estava sobre eles. Aleluia. O capítulo 6, também do livro de Esdras, vai falar no versículo 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus, eles continuaram a reconstruir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Nestes versículos na qual lemos em Esdras, ele nos confirma o propósito e o que esse profeta Ageu estava fazendo com aquele povo. Ele estava incentivando, ele estava encorajando a reconstrução do templo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Então aquele homem, ele era o mensageiro de quem? Do Senhor. Nós temos sido mensageiros e mensageiras do Senhor? Amém. Amém. Aquele homem era o mensageiro do Senhor. E fala mais na frente que a mensagem também era a mensagem do Senhor que foi entregue. Nós precisamos ser mensageiros do Senhor. Precisamos levar a palavra do Senhor, não é aquilo que eu quero falar, o que a tua igreja está precisando. Então nós precisamos levar a palavra do Senhor. E este homem, ele levou a palavra do Senhor para aquele povo, porque eles precisavam ouvir aquela palavra. Através daquela palavra, através daquele incentivo, grandes coisas iriam acontecer naquele povo e na história daquele povo. Então o povo, ele precisava reconsiderar quais eram as suas prioridades, para não abandonar a construção do templo. Como assim, irmã Ellen? O problema daquele povo é um problema que acontece também nos nossos dias. O problema daquele povo era que eles não queriam dar prioridade ao Senhor e eles estavam apenas preocupados com a sua própria vida. A palavra de Deus fala, acompanha aí ainda em Ageu, versículo 4, diz assim: acaso é tempo de vocês morarem nas
morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejo aonde os seus caminhos os levaram. 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. O problema daquele povo, meus irmãos, era que eles estavam colocando a reconstrução do templo como segundo plano em suas vidas. E isso estava entristecendo o coração de Deus. Isso estava deixando Deus triste, porque o povo deixou de fazer o que ele queria que eles fizessem, para dar prioridade aos seus prazeres, à sua vida, ao seu bem comum, as coisas da sua vida, do seu dia a dia. E se nós formos pensar, muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa, porque às vezes acontece isso. Às vezes a gente está pensando só na nossa casa, está pensando muito no nosso futuro. Não é que seja errado. É bom você estudar, é bom você, querer algo bom na sua vida, para você, para sua casa, para sua família. Mas Deus, Ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas. Aleluia. Então, por causa deste problema, desta dificuldade que aquele povo tinha, o Senhor então levantou o profeta Ageu. E ele traz para eles, no contexto aqui desses 2 capítulos, são bem pequenos, né? O livro de Ageu. Ele traz então algumas profecias. E a primeira profecia que a gente consegue ver é essa, que nós falamos aqui no capítulo 1. É uma profecia que traz repreensão e exortação ao povo. Por quê? Porque o povo não estava tendo compromisso com Deus. O povo não estava tendo compromisso com Deus. E devido a essa falta de compromisso, Deus também traz algo para eles. No versículo 6, se vocês forem ler, até o versículo 11, o Senhor traz para aquele povo uma escassez, traz fome, devido a eles não estar dando prioridade ao Senhor, à obra do Senhor. E assim fala no versículo 11, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, pela falta de obediência, o povo estava padecendo. Pela falta de obediência, o povo estava sendo reprimido, o povo estava precisando de comida, de alimento, porque não estava obedecendo a voz do Senhor. A segunda profecia está no capítulo 2 também de Ageu, que diz assim, no versículo 1, no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Versículo 2 fala, pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Nesta segunda profecia, o profeta ele é levantado para falar para aquele povo, trazendo uma voz de ânimo e de incentivo. Ânimo e incentivo. Por quê? Porque começou a desanimar. O povo estava desanimado por quê, irmã Eva? Justamente porque eles começaram a enxergar, aos olhos humanos, a glória do primeiro templo. Mas o Senhor, Ele fala, encorajando através do profeta. No versículo 14 diz, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. E Ele diz assim, muito lindo, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. E Ele fala no versículo 5, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Será que no nosso dia a gente passa pela mesma coisa, meus irmãos? Passamos. Tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente está desanimado. Acontece alguma coisa dentro do nosso lar, dentro da nossa família, ou até mesmo dentro da igreja que nos entristece. Mas o Senhor diz para você, coragem.
Eu estou com você. Aleluia. E como diz no versículo 5, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. O Senhor é que nos encoraja. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. É interessante porque o profeta Ageu, ele não diz assim, confia em mim. Eu sou o profeta. Não. Ele diz para confiar no Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor, como diz no Salmo 27:8, nele o meu coração confia e nele nós recebemos a ajuda. É no Senhor. Não é em homens, mas é no Senhor. Aquele povo, como eu falei, eles estavam desanimados porque eles começaram a pensar começaram a fazer uma comparação sobre o primeiro templo. E eles ficavam pensando, será que este templo vai ser como? Será que esse templo vai ser melhor em relação ao templo de Salomão, o primeiro templo? E aquilo foi desanimando aquele povo. Mas eles estavam vendo muito o lado material. Porque nós sabemos que o templo de Salomão, como todos falam, foi um templo muito bonito, muito cheio de ouro, muito... Não é verdade? E é por isso que eles estavam desanimados. Mas quando o Senhor levanta o profeta Ageu, ele fala isso: a glória deste novo templo será maior do que o antigo. A glória que o Senhor estava prometendo àquele povo era no sentido espiritual. A mesma coisa tem que ser em nossas vidas. Nós devemos pensar nisso. Não é, meus irmãos, que a gente não vai dar o melhor para Deus. Mas na frente eu vou falar sobre isso. Não é isso. Não é que eu não vou dar o meu melhor, o ouro, a prata. Não é isso. Prestem bem atenção. Mas ele está querendo dizer que a glória do segundo templo, espiritualmente, o poder de Deus, a presença de Deus naquele lugar, ia ser muito maior do que a glória que eles estavam preocupados fazendo comparação. Certo? A terceira profecia, acompanhe, está no capítulo 2, versículo 10. A terceira profecia. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Esta é a terceira profecia. E o que essa profecia nos fala? Ele levanta o profeta Ageu para fazer duas perguntas aos sacerdotes. E eles respondem essas perguntas. Vamos ver lá quais são as perguntas. Versículo 11. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar no pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? O que os sacerdotes responderam? Não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. O profeta Ageu, ele foi levantado por essa terceira profecia para nos mostrar a respeito da santidade. Deus não queria apenas um retorno da obra, da reconstrução do templo. Deus queria também que o povo se preocupasse com o seu lado espiritual. Como que estava o seu lado espiritual? Ele demonstra nas perguntas que a pureza ela não pode ser transmitida. A pureza não pode ser transmitida. Se alguém é puro, é ele só. Mas, aqui fala que a impureza, ela pode ser transmitida. Como assim, irmã? O pecado. Então, quem é santo, que se santifique mais. Agora, o pecado, ele é impuro. E ele pode ser transmitido. Então, que nós estejamos alertas. O povo ainda continuava adiando a reconstrução do templo. Porque estavam entristecidos, porque estavam abatidos, porque estavam pensando no primeiro templo, fazendo comparações e não faziam o que Deus pedia que fizesse.
E o Senhor, então, no versículo 19, ele promete para eles que ele iria os abençoar. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. E a quarta profecia é uma profecia novamente de consolo. Baseada no versículo 20, ele traz uma promessa de segurança para Israel, com o estabelecimento da linhagem de quem? De Zorobabel. E a promessa da destruição das nações ímpias. Isso está no versículo 22 e versículo 23. É a quarta e última promessa. A gente consegue perceber, igreja, que aquele povo, ele precisava ouvir a voz daquele profeta. Se aquele homem não fosse levantado por Deus, eu não sei o que ia acontecer. Deus iria levantar outro profeta. Mas o que eu entendo é que um profeta usado por Deus precisava ser levantado para estar ali, ajudando, auxiliando, dando palavra de motivação, sendo porta-voz de Deus. No final do livro de Ageu, a gente consegue entender que aquele povo, ele reconhece a voz do profeta Ageu e eles obedecem a ele. E então há a reconstrução do templo, baseado nessas 4 profecias. A primeira coisa que eu entendo é que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele. O Senhor quer que tenhamos compromisso com Ele. O Senhor quer que nós nos aproximemos dEle. Aquele povo, se não fosse chamado por Deus para a reconstrução do templo, eles estariam afastados do Senhor? Sim, porque eles estavam ali preocupados consigo mesmo, com seus afazeres, com suas casas. Então, a falta de envolvimento do povo na reconstrução do templo incomodava o Senhor, nosso Deus. E nós não podemos deixar isso em segundo plano em nossas vidas. Nós vamos nos esforçar muito, irmãos, aqui na terra, para dar o melhor para Deus. E isso é ótimo. Aqui essa semana, os irmãos pintaram, a gente veio lavar a cadeira, fez um jarro bonito que foi a irmã Leide. A gente quis dar o melhor para Deus, fez o jogral, estava todo mundo nervoso. A gente está querendo dar o nosso melhor para Deus, e isso é lindo, isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que fazer, dar o melhor para Deus. Para Ele tem que ser a nossa prioridade. Possa ser que não fique tão bom como a gente quer. Às vezes a gente ainda reclama, porque a gente é ser humano, imperfeito, e a gente começa a reclamar. Mas Deus sabe o quanto a gente se esforçou para dar o melhor para Ele. E tudo que a gente faz, veja bem, tudo que a gente faz, não vou ficar triste por falar, mas tudo que a gente faz é pouco para Deus, não é verdade? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele merece o melhor. E o nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, que tudo que a gente faz aqui é pouco para Ele. Só que Ele é misericordioso, Ele recebe aquilo que a gente fez. Por que Ele recebe? Porque Ele sabe do nosso coração. A gente pode fazer o melhor para Ele, e a gente não vai parar de fazer o melhor para Ele. Mas Ele sabe do nosso coração. Glória a Deus. Então, esse paralelo que eu fiz com o moço lavando o carro, foi isso. Ele não estava se importando como estava o sentido do carro, se estava mal lavado. Ele queria tempo com o filho dele. Deus é a mesma coisa com a gente. Deus, Ele quer tempo com a gente. Eu não sei vocês, mas eu me cobro muito. A mulher está aqui prova. Eu me cobro, eu falo assim, meu Deus, meu turno trabalho é 2 por 2. Então, às vezes, eu fico, meu Deus, eu passo 12 horas aqui nesse lugar, nesse serviço. Se não, obrigada pelo meu emprego, mas, meu Deus, 12 horas. E, às vezes, a gente está aqui no culto, quando dá 9 horas, a gente fica olhando pro relógio pro pastor. E aí, pastor, você não vai acabar o culto, não? Ele disse que terminou no horário. Mas, às vezes, a gente não quer passar do horário na igreja. Não é? É 2 horinhas. 2 horas e meia. E a gente às vezes está reclamando. Enquanto a gente vai para outros lugares, fica tempo. Então, cadê o nosso tempo com Deus? Eu vejo que o Senhor queria que aquele povo reconstruísse o templo. Não é só a questão do reconstruir o templo físico,
É porque Deus queria tempo com aquele povo. Deus queria tempo com aquele povo. Eu quero que eles vão até a minha casa, que eles se reconstruam, bota o tijolo, bota cimento. Falei uma mulher pra isso. Bota isso, bota aquilo. Eu quero tempo com o meu povo. Eu quero tempo com o meu povo. Glória a Deus. Eu observei isso. E outra coisa que é importante, ainda também nessa primeira profecia, ele nos exorta, né? O Senhor também nos exorta, mas sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos quer perto dEle. Na segunda profecia eu consigo ver o quê? Que Deus nos dá coragem. Coragem para seguir em frente. Coragem para seguir mesmo tendo lutas. Josué 1 diz o quê? 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Tem bom ânimo. Então é o Senhor que nos dá coragem. É o Senhor que nos anima. Salmo 27:14 diz o quê? 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Então é o Senhor que nos traz ânimo. É o Senhor que nos traz a força. É o Senhor. Egeu 2:5. O meu Espírito está com vocês. Quem está conosco é o Espírito de Deus. E a gente não pode esquecer disso. Falar aqui um pouco também sobre encorajamento. Na nossa lição bíblica a gente está aprendendo muito sobre família, né? E falando sobre Esther. Esther foi uma mulher que foi chamada por Deus. Porque ela tinha um propósito naquele lugar. Ela arriscou a sua vida. Mas ela teve coragem. Ela teve força. E ela deixou o Espírito Santo de Deus habitar nela. E ela foi usada por Deus para salvar aquele povo. Nós precisamos ser assim também. Mulheres sábias, corajosas, valentes, firmes, que confiem em Deus. Não nos homens, mas em Deus. Deus quer que nós nos envolvemos por completo. Ele quer de nós o quê? Santidade. Deus quer de nós santidade. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 22,14 fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos achar também que só o fato de irmos à igreja, de cantarmos no vocal, está nos santificando. Muitas pessoas podem vir para a igreja, podem cantar no vocal, mas não ser santo. Está em pecado. Acontece isso, meus irmãos? Acontece muito. Aqui na área 25 não, está repreendido. Mas acontece. Então não é o fato da minha ação demonstrar que eu sou santo, não. É meu relacionamento com Deus, é meu comprometimento com Deus. Isso demonstra santidade. E nós precisamos ser sinceros com Deus. A santidade para o cristão, ela não é uma opção de vida. Ela é essencial. Não pode haver um cristão que não seja santo. Não pode. Cristão tem que ser santo. Não é uma opção. E aí, querido, tu é cristão, tu quer ser santo? Não. Não é tu quer ser, não. Eu sou santa. Eu sou serva de Deus, sou separada, sou usada. Não é uma opção de vida. Nós precisamos ser santas. Os homens precisam ser santos. As crianças precisam ser santas. Nós precisamos ser separados do mundo. Aleluia. Porque Deus, minhas irmãs, Ele quer a gente por inteiro. Ele quer a gente por inteiro. Se nós formos observar aquele povo, o templo precisava ser reconstruído e ficava naquilo. Até a adoração que eles levavam não era suficiente, porque Deus queria por completo. Eu quero o templo construído, eu quero vocês por inteiro, eu quero vocês santos. Eu quero vocês santos. Amém?
O templo espiritual necessita de cuidado. A nossa vida pertence a um Deus todo-poderoso que é capaz de fazer o impossível em nossas vidas. Assim como aquele povo ele compreendeu o que deveria ser feito, nós precisamos entender que nós devemos dar prioridade ao nosso Deus nos nossos dias. Uma outra coisa que eu observo é que só a reconstrução do templo se nós dermos ouvido à voz de Deus. Se aquelas pessoas não tivessem ouvido a voz de Deus, não iria ter essa reconstrução do templo. Só a reconstrução do templo também, se pararmos com as antigas práticas. Só há a reconstrução do templo se pararmos com as antigas práticas. Quem peca, que não peque mais, mas que se santifique. Só há a reconstrução do templo se reconhecermos que Deus é a nossa força e reconhecermos quem Ele é. É Ele. E se nós atentarmos para tudo isso, irá vir o quê? Uma recompensa. Qual é a recompensa que vem se nós nos santificarmos, se nós dermos lugar a Deus, se nós entendermos que é Ele que é a nossa força? A glória de Deus. O poder de Deus. A glória de Deus é o poder dele manifesto dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso ser. Porque nós somos também o que? O templo e morada do Espírito Santo. Aqui está falando em casa, templo físico, mas nós podemos também pensar o seguinte: eu como casa, eu como templo e morada do Espírito Santo, quem eu tenho sido? Eu tenho dado lugar à voz de Deus? Só vai haver uma reconstrução do templo se eu ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se eu der lugar a Deus, só vai haver essa mudança, essa transformação dentro do templo se nós dermos lugar a Deus. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. A palavra é: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas essa glória da segunda casa só vai ser maior que a da primeira se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós dermos lugar a Deus, se nós reconhecermos que é Ele a nossa força, se nós pararmos com as práticas antigas que nos separam de Deus. Aí sim, a glória do Senhor vai ser manifestada em nossas vidas. Amém? Quando Deus